A paz do Senhor, irmãos, adolescentes, jovens, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um vídeo um pouquinho diferenciado e o tema do nosso vídeo ele está escrito em Tiago, no seu capítulo 4 e no seu versículo 8, que diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Acho que já deu para entender um pouquinho que hoje a gente vai estar falando sobre intimidade. O que tem intimidade com o Senhor? Como ter intimidade com o Senhor na minha adolescência, na minha juventude? E é isso que nós vamos estar conversando um pouquinho. Mas para chegar à intimidade, a gente precisa entender que dentro da intimidade tem alguns tópicos. E esses tópicos são oração, jejum, palavra e renúncia. São 4 tópicos que todo cristão deveria fazer. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas primeiramente, o que é intimidade? Como assim intimidade com o Senhor? O que é isso? Sabe aquele amigo que a gente tem, que a gente conta tudo pra ele, sabe? A gente é muito íntima daquela pessoa, que a gente conta todos os nossos segredos. Se a gente tá contando pra aquele amigo tudo nosso, é porque a gente confia nele, certo? E se a gente confia nele, automaticamente a gente cria uma intimidade com essa pessoa. Porque se a gente não confia, a gente não tem intimidade com a pessoa, a gente nem contaria nada pra ele, certo? E é isso que é ter intimidade. É você ser íntimo de alguém, você ser próximo de alguém, você conversar com essa pessoa todos os dias. Porque, digamos assim, eu converso com meu amigo todos os dias, eu conto tudo pra ele, tudo que eu fiz no meu dia a dia, todos os dias. E por mais que você ache que possa ser besteira, possa ser a coisa mais ridícula que você vai achar na sua vida, sim, intimidade com o Senhor também é você contar pra Ele as coisas que você fez no seu dia, as coisas que você fez, as coisas que você precisa. Aí você vai falar, nossa, mas o Senhor não já sabe tudo que eu preciso, tudo que eu vou fazer, tudo que eu fiz, mesmo antes de acontecer, o Senhor não sabe? Sim. Ele sabe, mas a intimidade é você contar tudo pra ele, porque o Senhor quer ouvir você falar da sua boca. Por mais que ele já saiba, ele já viu, muito antes de acontecer, o Senhor quer que você fale com ele. Porque isso faz parte da intimidade, é você conversar com o Senhor como se ele fosse seu amigo, como se ele fosse seu pai, porque ele é seu pai. Não tem o seu pai e sua mãe? Você não conta tudo pra ele? Por que você conta tudo pra eles? Geralmente você conta. Por quê? Porque você tem intimidade com seus pais. E é isso que o Senhor quer de você. Que você confie nele, que você converse com ele com intimidade, com amor. É isso que o Senhor espera de nós, jovens e adolescentes cristãos. Nós vivemos em uma geração, em uma juventude, que as pessoas acham que buscar o Senhor... Não, eu sou adolescente, eu sou jovem... Não tenho que buscar o Senhor agora. Por quê? Na cabeça das pessoas, quem começa a buscar o Senhor desde de cedo, desde de criança, é porque está perdendo a sua infância, a sua adolescência dentro da igreja. Mas quando nós amamos o Senhor verdadeiramente, nós vamos descobrir que passar o tempo com o Senhor não é perder a minha adolescência, a minha juventude, a minha infância, não. Passar o tempo com o Senhor é um prazer. Por quê? Porque quando a gente ama o Senhor, tudo que a gente faz é maravilhoso, é perfeito, é lindo. Por quê? Porque a gente aprendeu a ter intimidade e amar o Senhor. Mas muitos jovens e adolescentes acham, pra que eu vou fazer isso? Vou perder a minha juventude, a minha adolescência. No início pode parecer que você está perdendo a sua adolescência, a sua juventude, mas depois você vai ver que aquilo só fazia parte. Você não está perdendo a sua adolescência, a sua juventude. Você só está gastando a sua vida de um jeito melhor. Porque sim, nós devemos gastar a nossa vida com o Senhor. Nós devemos orar, jejuar, ler a Bíblia, nós devemos ir para a igreja. E isso não é perder a minha juventude, a minha adolescência. Isso é adorar, é buscar o Senhor. Nós precisamos tirar isso da nossa cabeça, porque muitos adolescentes pensam, não, tô perdendo minha juventude, não tenho tempo pra isso, tô perdendo a minha adolescência. Não, você não tá perdendo, você só tá gastando a sua vida de um jeito muito melhor. Porque gastar a sua vida com o Senhor é maravilhoso, é muito melhor do que tá perdendo a sua vida no mundo. Porque o mundo parece que é maravilhoso, nossa, tudo perfeito, mas as felicidades do mundo, elas são passageiras, mas as felicidades de viver com Cristo, elas duram para sempre. Porque o que o mundo tem para oferecer para nós, o final é amargo, o final é triste. Mas o que o Senhor tem a oferecer para nós, o final é lindo, que é o quê? Morar nas mansões douradas, morar naquele lugar maravilhoso, é isso que nos espera. Mas para a gente chegar lá, nas mansões douradas, a gente precisa buscar, a gente precisa ter intimidade. Porque está na cabeça dos nossos jovens e adolescentes que para entrar no céu...
não, eu só tenho que ser um jovem bom, só tenho que ser um jovem bom, um adolescente bom. Não. O que adianta você ser uma pessoa boa sendo que você não conhece o seu Criador, o seu Pai? Para que você vai morar no céu que ele fez se você não conhece ele? Porque ser pessoas boas não faz a gente cristãos. Ser pessoas boas não faz a gente salvos. Não adianta ser bom e você não conhecer o seu Pai, o seu Criador. Você tem que amar ele. Você tem que fazer a obra dele. Mas lembrando que não adianta também eu orar, jejuar, fazer tudo e não conhecer o Senhor. Porque sim, pode parecer impossível, mas existe pessoas que ora, que jejua, mas faz as coisas da boca para fora. Ela não conhece o Senhor verdadeiramente. Por quê? Porque o coração dela não tá ligado verdadeiramente. E como tem sido a sua oração? Você tá fazendo as coisas de qualquer jeito ou você tá fazendo de todo o seu coração? Porque geralmente nós jovens e adolescentes, o que a gente faz? Tudo bem. Se é pra orar, eu vou orar. Mas eu também, eu vou ajoelhar e vou levantar em 1 minuto. 1 minuto para agradecer a Deus é suficiente. Eu só tenho que orar mesmo na hora de dormir? Não. Qual foi um dos tópicos que a gente conversou lá no início? Que um dos tópicos para chegar na intimidade é a oração. A oração, ela faz parte de toda a vida cristã. Por quê? Na oração você ouve o Senhor falar, você conversa com o Senhor, porque sim, a oração, ela é o início de tudo, é você conversando, é você ter intimidade, mas a gente precisa lembrar que também não adianta só orar. Existem as outras coisas, que existem pessoas que acham, não, eu vou só orar. Ó, Jesus, eu vou só orar e já é suficiente. Agora eu já orei, agora eu já posso jogar meu videogame. Não. A gente também precisa fazer outras coisas, porque só orar não vai levar a gente pro céu. E a gente também tem que lembrar que a gente tem que fazer de coração. Porque que adianta tá lá, abrir a nossa boca, mas ficar falando coisas tudo aleatória, coisas de qualquer jeito, porque o Senhor conhece. Quando a gente tá falando de coração, quando a gente tá falando de qualquer coisa, sim, o Senhor conhece, porque Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que quando que você tá falando, se tá saindo de coração ou não. Porque Ele é o Deus Criador, Ele sabe de todas as coisas. Então a gente precisa orar verdadeiramente. A gente precisa tirar da nossa cabeça que orar é coisa de gente velha. Não! Quem tem que orar é as irmãs do círculo de oração, porque eu sou jovem, eu sou adolescente, eu não preciso orar. Pra que isso? Isso é coisa de gente velha. Não, eu tenho que orar quando eu estiver lá com meus 30 anos, porque lá eu já vou estar um pouquinho mais velha, aí sim eu tenho que orar. Não. A oração, ela tem que existir na nossa vida desde que nós somos crianças. Desde lá, sabe, pequenininho, quando o nosso pai e a nossa mãe nos ensinam a orar, ela tem que existir desde dali. Mas eu não tive um pai, eu não tive uma mãe para me ensinar a orar. Eu não nasci no berço cristão. O que eu faço? Aí que entra uma das partes também que é muito importante. Muitas pessoas acham que, não, você nasceu no berço cristão. Para você é tudo mais fácil. Sim, teoricamente, para nós que nascemos em berço cristãos, nós geralmente conhecemos a palavra desde cedo. Mas nem sempre é assim, porque existem pessoas que nasceram em berços cristãos, mas você vai perguntar para ela alguma coisa para a Bíblia, alguma coisa da Bíblia para ela, e ela não sabe por quê. Ela nasceu no berço cristão, mas ela não tem comunhão com Cristo. Então a gente também precisa parar de julgar as pessoas, porque tem pessoas que falam, não, você é adolescente, mas você nasceu no berço cristão. Então, para você é tudo mais fácil. Não, não é mais fácil. Nem todas as pessoas tiveram as mesmas opções. Cada um passou por uma fase. Então, você que nasceu no berço cristão e ainda não conhece o Senhor, eu te convido, vem, busque ter intimidade com Ele. E você que conheceu o Senhor há pouco tempo, também busque a Ele. Porque todos nós devemos buscar, nós precisamos tirar esse julgamento. Que não, para eles é tudo mais fácil. Não. As coisas são iguais, não existe que um é mais fácil e o outro não. Às vezes, algumas opções para ele foram mais fáceis, mas nem tudo são iguais. Então, busque ao Senhor. Se você conhecer o Senhor agora, busque. Já é hora de buscar. E também existem pessoas, não, eu conheci o Senhor agora, não vou orar. Não, não. Eu começo a fazer isso mais pra frente. Não, já comece a buscar agora, para o Senhor já começar a transformar a sua vida de já. Não daqui 2 semanas, já comece a buscar agora, já comece a orar agora. Você, adolescente, jovem cristão, que conheceu o Senhor agora, ou que reconciliou com o Pai, ou que aceitou Jesus agora, já comece a buscar Ele já. A nossa geração tem sido uma geração que o quê? Tem tempo para tudo, mas quer deixar as coisas do Senhor. Não.
outro dia eu faço, outro dia eu faço. A gente não tem tempo para outro dia. Jesus está voltando. Como a gente vai morar na mansão dourada, como eu já falei, se a gente não conhece ele? A gente precisa ter intimidade com ele. A oração faz parte. Ore. Ai, mas eu não sei orar. O que eu tenho que fazer? Abre a sua boca. Fala, Senhor, eu vou aqui, eu vou me ajoelhar. Mas, Pai, eu não sei o que falar. Quando você tem que ser sincero, sabe? Sim, o Senhor sabe de todas as coisas, mas você precisa ser sincero, porque a partir do momento que você é sincero com o Senhor, as coisas é diferente. Parece que tudo é mais fácil, sabe? A gente precisa ter uma oração sincera com o Senhor. Sim, jovens e adolescentes precisam orar sinceros diante do Senhor. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor em todo tempo. Orar é isso, é a gente conversar com o Senhor e a gente abrir o nosso coração com o Senhor. E assim, no meu pensamento, orar é maravilhoso, é perfeito, porque a gente está conversando com o nosso Pai. E a Bíblia diz, orai sem cessar, ou seja, em todos os momentos. Muitos jovens e adolescentes acham que não, orar é só antes de dormir, ó. Vou orar só antes de dormir porque eu tenho que agradecer meu dia. Não, irmãos, a gente precisa orar toda hora, todo tempo. A Bíblia diz orar sem cessar. Mas como assim orar sem cessar? Orar nem sempre precisa ser de joelhos. Às vezes o Senhor quer que você ore em pé. Às vezes o Senhor quer que você ore sentado. Nem sempre precisa ser de joelhos. Orar, a gente pode orar em todo momento. Às vezes a gente não precisa nem abrir a boca. Por quê? Porque a gente tem o nosso pensamento. A gente pode orar por aqui. A gente pode orar no nosso pensamento. Então, por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. É em todo momento, não é só na hora de dormir. Porque muitos jovens e adolescentes cristãos acham que não. A oração é só na hora de dormir. Não, não é. É em todo tempo. Orai sem cessar. Todos devem orar, inclusive as criancinhas. Todos devem orar. E um dos nossos próximos tópicos, que também é um tópico muito importante, que a maioria dos jovens cristãos tem dificuldade, é o jejum. Eu não tenho tempo para jejuar, não consigo, eu só consigo jejuar 2 horas. Tudo bem, não tem problema. A gente precisa tirar da nossa cabeça que jejum é 8 horas, 10 horas, 12 horas, não. Existem muitas pessoas que jejuam 24 horas por dia, mas dentro dessas 24 horas ela não dedicou nenhum momento para o Senhor, porque jejum é isso, é você dedicar uma parte do seu dia, do seu tempo para Ele. Porque o que adianta? Eu tô 12 horas sem comer, mas cadê? Durante essas 12 horas você leu a Bíblia? Você orou? Você buscou? Você fez alguma coisa ou você só ficou mexendo no celular? Então, digamos que aquilo não foi o jejum. Porque jejum é você buscar o Senhor, é você orar, é você ler a palavra, é você louvar o nome dele. Isso é fazer jejum, é você buscar, tirar um tempo com ele. Claro que a junção de ficar sem comer e buscar é muito bom, porque quando a gente tá jejuando e a gente fica sem comer, a gente tá sacrificando a nossa carne. Mas também não adianta a gente supostamente dizer, não, eu tô 12 horas sem comer, eu tô sacrificando a minha carne. Sim, você realmente tá lá sacrificando a sua carne, mas o seu espiritual? Você só tá sem comer, mas você não tá alimentando o seu espiritual? O que é alimentar o meu espiritual? É você buscar, é você ler a palavra, é você orar. Isso é alimentar o meu espiritual, é fazer coisas que convêm e que agrada ao Senhor. Isso alimenta a nossa alma, o nosso coração. Isso é maravilhoso. Então, jejue. Mas tire isso da sua cabeça que jejum não. Tem que ser 12, 13 horas, 20 horas. Não. Claro que depois, quando a gente vai aprendendo, jejuar 12 horas é muito bom. Imagina, 12 horas gastando a sua vida com Cristo. É maravilhoso. Mas nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Então, jejue, nem que seja 10 minutos, 5 minutos. O importante é o tempo que você dedicou para o Senhor. E a oração também é assim. Não adianta você estar lá orando 10 horas, mas você não está orando de coração. Tudo se completa, sabe? Tem que ser de coração. O que adianta eu dizer que eu tô fazendo, mas eu não tô fazendo de coração? Tudo se completa, sabe? É uma junção e tem que sair daqui, ó. Porque o Senhor conhece se é de verdade ou não. Então tem que ser daqui. Então ore, jejue de coração. Queira gastar a sua vida com Cristo. E nós já falamos de oração e jejum. E o próximo tópico também é um tópico muito importante. Você que quer ouvir a voz do Senhor. Como eu faço para ouvir a voz do Senhor? Pode também parecer uma coisa impossível, mas leia a palavra. Sim,
Sabia que é possível ouvir a voz do Senhor lendo a palavra? Nós cristãos não dizemos que a palavra é a boca de Deus? Sim, a palavra é a boca de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós teoricamente já estamos ouvindo o Senhor falar, porque de Gênesis e Apocalipse é o Senhor falando, é o Senhor usando alguém para falar, é o Senhor ensinando. De Gênesis e Apocalipse é o Senhor falando conosco. Então sim, quando você lê a Bíblia e você fala, Senhor, fala comigo, pode ter certeza que Ele vai falar. Confie nele que vai dar certo. Sim, ler a Bíblia é você ouvir a voz do Senhor. Claro que muitas vezes não vai ser do jeito que você imagina. Vai ser diferente, mas você vai estar ouvindo. E o melhor de tudo, você vai estar aprendendo quem é o Senhor. Porque a Bíblia, ela nos dá entendimento. Principalmente você que é jovem e adolescente cristão. Eu quero conhecer Jesus. Como eu faço para conhecer Jesus? Mas eu quero conhecer Jesus detalhadamente. Eu não quero só ouvir, sabe? Não quero só ver testemunho dos outros. Eu quero conhecer Jesus. Leia a palavra. A palavra vai te fazer conhecer o Senhor. De Gênesis e Apocalipse você vai ver. Ela vai te fazer conhecer o Senhor verdadeiramente. Leia a palavra e você vai ver que o Senhor fala. E eu tenho mania de dizer que o que me fez ser completamente apaixonada por Cristo foi a palavra. Porque quando você começa a ler a palavra, parece que ela vai te dando sede, 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 sede e mais sede do Senhor. Porque cada capítulo, cada versículo vai falando ao seu coração e aí você vai ficando com sede, porque no outro dia você quer ver o que é que a palavra vai falar. Por exemplo, eu li o capítulo 1 de Gênesis. Ai, amanhã eu já quero ler o capítulo 2 de Gênesis. Por quê? Porque o Senhor vai colocando sede do nosso coração. E aí a gente vê que a gente também não consegue viver mais sem a palavra. Porque, como eu falei, é uma junção. Oração, jejum e palavra. É tudo uma junção de coisas. Então, se você quer ouvir o Senhor falar contigo, leia a palavra. E tira isso da sua cabeça, jovem e adolescente. Não. Ler a palavra é só para quem prega. Eu sou um adolescente, eu sou um jovem, pra que eu vou ler a palavra? É necessário que nós lemos a palavra. Como a gente vai conhecer a Cristo se a gente não ler a palavra? A gente precisa tirar isso que não. Eu vou pra igreja todo dia, eu já tô aprendendo, já tô escutando as pessoas pregar. Não, a gente precisa ter experiência com o Senhor. A gente precisa parar de achar que a gente só tem que ouvir as experiências dos outros. Não. Só tô ouvindo, isso já é o suficiente. Não, jovem e adolescente cristão, você precisa ter as suas próprias experiências com Cristo, sim. Você pode ter experiência com o Senhor na sua adolescência, na sua juventude, sim, você pode. Porque como eu falei, o Senhor está aqui para todos. Não é só para as pessoas mais velhas, não é só para as crianças, é para todos. Tudo depende daqui, ó, do seu coração. Tudo depende de você, das suas escolhas. O Senhor está aqui para todos. Então, leia a palavra do Senhor e creia que a partir do momento que você abrir, vai ser o Senhor falando contigo, amém? E agora, o nosso próximo tópico, nós já falamos sobre oração, jejum e palavra. E agora o nosso último tópico é renúncia. O que é renunciar na minha juventude e na minha adolescência? Bom, digamos assim. Você passou o dia inteiro assistindo série, mexendo no celular, você ficou 10 horas mexendo no celular e você não dedicou daquelas 10 horas, 1 hora, 2 horas ou 10 minutos para o Senhor. Você não acha que tem alguma coisa de errado? Geralmente o Senhor vai falar no seu coração, vai falar, filho, olha, você gastou 10 horas do seu dia com as coisas que não é certo. Você poderia ter gastado pelo menos 10 minutos comigo, mas você não gastou. Então o Senhor vai falar, filho, olha, isso está atrapalhando a nossa comunhão. Então vamos mudar isso, vamos renunciar a isso. Nem sempre vai ser o celular. Às vezes, como eu falei, pode ser uma série também. Mas a primeira renúncia, ela é difícil. Mas depois vai ser mais fácil, sabe? Porque a primeira é sempre mais difícil, porque o inimigo não quer que você aprenda como renunciar. O inimigo quer que você continue fazendo o que agrada a ele. O inimigo quer que você continue alimentando a sua carne e não o seu espírito. Mas a gente precisa entender que desde a nossa juventude, da nossa adolescência, a gente já tem que alimentar o nosso espírito. A gente já tem que ter comunhão com Cristo, já tem que ler a Bíblia, orar. A gente precisa também nos alimentar espiritualmente. Não só alimentar a nossa carne, a nossa diversão, não. A gente precisa dividir os nossos tempos, os nossos horários. E renunciar é isso, é tirar aquilo que agrada a sua carne. E como eu falei, a primeira renúncia é difícil, mas depois vai ser bom, porque você vai ver que aquilo que te atrapalhava, agora não atrapalha mais, porque ela não existe. Então,
eu não posso mexer no celular nem ver série? Você pode, mas você tem que organizar. Você tem que ver, ó, Senhor, eu vou assistir 10 minutos de série, mas depois eu só vou fazer meu devocional, vou gastar o meu tempo contigo. Até aí tudo bem, se você sabe organizar seu horário, tudo bem. Mas agora, se você não tem limite e controle, aí fica muito difícil. Então, uma dica que eu dou pra você, peça pro Senhor organizar os seus horários. Fala, Senhor, me ajuda a ter uma rotina contigo. Me ajuda a fazer tudo certinho. Lembrando que a vida do cristão nem sempre é tudo perfeito. Por quê? Nós nem sempre conseguimos fazer tudo que a gente quer, mas uma coisa que a gente tem que tentar é ter sempre aquele momento de devocional, aquele momento de ter a nossa devoção com Cristo, aquele momento de buscar Ele. A gente precisa ter, porque isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada. Então busque ao Senhor. E como eu falei, tudo isso é uma junção de coisa dentro da intimidade. Tudo isso nos faz ter intimidade com o Senhor. Então, como eu li lá no início do nosso vídeo, aproxime-se de Cristo e Ele se aproximará de vocês. Aproxime-se de Deus. Isso é se aproximar do Senhor, é renunciar. Intimidade é isso. Se aproximar do Senhor. E quando você se aproxima dele, automaticamente ele já está próximo de você. Ele já caminha com você, você já anda com ele, ele está com você a todos os momentos. A intimidade faz isso, nos faz ser próximo do Senhor. Então foi isso. Esse era o tema do nosso vídeo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. E o que vai fazer a gente se aproximar de Deus é a intimidade. Tenha intimidade com o Senhor. E não ache que a intimidade é para as pessoas mais velhas, não. A intimidade é para gente, jovem e adolescente. A gente precisa buscar desde muito cedo, para quando a gente estiver mais velha, a gente não sair do caminho do Senhor. Busque. E não pense, como eu já falei, que você está perdendo a sua juventude, a sua adolescência. Não, você não está perdendo, você está ganhando. E é isso. Busque ao Senhor. Busque. Clame ao nome dele que ele vai te ajudar. Amém? E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E é isso. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês.